Paz do Senhor, eu sou o adolescente Robert, da Assembleia de Deus, e aqui está o resumo do livro de Atos, capítulo 2. Todos já conhecem a história de Atos, ainda mais o dia de Pentecoste. Mas hoje iremos um pouco mais fundo e retratar alguns pontos. Ponto 1. Não existe hora marcada para ser usado. A começar aqui no versículo 2, no final, é dito: E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. A começar que estavam todos sentados. Bom, muitos hoje em dia só dizem que conseguem ser cheios quando tá lá o fogo, tá batida, quente, tá lá a igreja em um fogo retado. Não que seja errado, mas o Senhor também te enche no seu secreto. Ele te enche você sozinho também, porque não é necessário ter uma batida forte, ter um ritmo explosivo para que o Espírito desça sobre você. Não. Aqui quando se inicia diz que eles estavam sentados e o Espírito desceu sobre todos eles porque estavam no mesmo propósito. Alcança um nível de intimidade com Deus. Quando você quer descer mais profundo, quer mergulhar no Espírito, então ele opera na sua vida. E Martinho Lutero, em uma das suas frases, afirmava: creio que por minha própria inteligência ou capacidade não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem chegar a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Então, com isso nós entendemos que não existe momento exato para o Espírito Santo agir, que é por Ele que nós temos forças para adorar, e é com Ele que a gente vai adiante, porque é Ele que nos anima em momentos de tristeza, de momento de profundidade, sabe, decadência espiritual. Então é o Espírito Santo que vai nos comover e nos impulsionar a adorar. E outro ponto interessante é sobre: não existe hora marcada para Deus revelar a sua glória. E não há quem mais adiante diz: partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panífilia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Entra uma parte interessante, porque naquele fervor todo, naquele clamor, todos falavam em línguas e muitos se maravilhavam. Havia outra parte que zombavam deles, dizendo: estão cheios de monstros. Então a gente percebe que estar cheio do Espírito, estar avivado com a graça de Deus, foi confundido com estar cheio de mostos, que, para quem não sabe, também pode ser conhecido como o suco ou vinho. Ser conhecido como vinho. E naquele momento, diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vos pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então a gente percebe que estar conectado com o Senhor, estar nesse fervor com o Espírito, não significa que você vai sair de si e vai perder total o controle de si mesmo. Porque quando todos foram cheios, estavam lá falando em línguas, ainda tinham consciência assim. E quando Pedro se levanta, percebemos que ele foi a palavra. Eles foram cheios e levaram a palavra. Temos que adorar sim, é bom ser cheio com Deus, é bom ser cheio pelo Espírito, mas quando tiver a oportunidade, é necessário sim levar a palavra. Porque quando eles foram cheios e Pedro se levanta, Pedro diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. A partir daí, tudo que Pedro começa a dizer é para engrandecimento do nome de Deus. A gente percebe que essa cena, esse episódio que acontece em Atos capítulo 2, foi como se Deus já tivesse entendido que isso aconteceria. Que Deus revela-se para eles, e quando todos começam a zombar, uma boa parte começa a zombar, Pedro fala: não, eles não estão embriagados.
não é que eles tenham bebido demais e tenham saído de si, não. É a glória de Deus sendo revelada. E mais adiante Pedro vai entrar mais profundo nisso, dizendo até sobre o Davi. Pedro vai citar uma referência de Davi, quando Davi diz também, né, sobre esse Cristo maravilhoso. Então, quando Pedro é cheio, ele começa também a pregar. Ele fala, não, que o Jesus a quem vocês mataram, esse Jesus a quem vocês crucificaram, não morreu. Ele está vivo. E lá no 31 diz, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, que o Hades é o inferno, não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouves. A gente percebe que quando Pedro entra no assunto dizendo não, esse Jesus a quem crucificaram ressuscitou. E esse espírito aqui, esse clamor que vocês estão vendo e ouvindo, foi porque esse Jesus permitiu e derramou o Espírito sobre nós. Porque ele não está morto. Ele ressuscitou e derramou o Espírito sobre o seu povo. Logo após todo esse engrandecimento para o Pai, e logo após todas essas palavras que Pedro disse, eles é como se recordassem, porque o 37 diz, e ouvindo-se eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? É como se esse tempo todo eles estivessem dormindo, e após aquelas palavras de vida eterna, de força, falando não, esse Jesus ressuscitou. O que vocês estão vendo e ouvindo não é algo da gente, não vem de nós, vem do Cristo que um dia foi crucificado. Eles caem na raiva e falam, e agora? O que faremos, irmãos? O que faremos, varões irmãos? Mas aí que Pedro chega com a resposta. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Então a gente percebe que o povo a quem zombava, o povo a quem chamava-os de embriagados, começaram a entender que o ministério de Deus é maior, que a vida que eles estavam vivendo não valia a pena. Então a gente percebe que era um acontecimento em que era para apenas os irmãos serem cheios, em que estava ali reunido pessoas que talvez se conhecessem, todos ali no mesmo propósito, e por estarem no mesmo propósito e juntos, acabaram convertendo 3.000 almas. 47, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agradeceram-se. Quase 3.000 almas. A gente vê e percebe quão Deus é maravilhoso, o quão Deus nas nossas vidas transforma, e quando Deus age e desce, afeta todos que estão ao redor. Quando estamos no mesmo pensamento, no mesmo propósito, aquele fervor pode afetar os que estão ao redor também. Esse acontecimento de Atos foi só mais um de vários que adiante vão acontecendo. Mas trazendo o resumo do capítulo 2, para que a gente venha entender que quando o Senhor age, não há quem impeça. Que a gente venha entender que quando a graça de Deus é revelada, coisas extraordinárias acontecem. Que quando o Senhor se mostra para o seu povo, é só maravilha. Nesse momento, se desprenda de tudo que te impede de chegar próximo de Deus, para deixar o Espírito repousar sobre nós. Então encerramos aqui e vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, amado Pai, eu não sei quantas pessoas verão esse vídeo ou quem está vendo, Pai, mas eu sei que tudo tem um propósito, assim como todos que estavam reunidos no dia de Pentecostes, Pai. Que a pessoa que esteja vendo esse vídeo, Pai, venha entender no seu coração que é preciso se desprender daquilo que não te agrada, que é preciso mergulhar mais fundo na Tua Palavra, para que possamos ser cheios, para que possamos entender que o Espírito opera assim, que hoje em dia o Espírito também por tudo, Deus, tudo que tem feito e ainda vai fazer no nosso meio. E assim como no dia de Pentecoste, faz-nos ser cheios, com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento,
não para o nosso engrandecimento, mas para a tua glória, Deus. E assim encerramos. Muito obrigado por assistir até aqui. Que se venha acompanhar o canal também, que sai vários vídeos interessantes sobre a palavra de Deus. E desejo um bom dia a todos, tarde, noite, não importa. Mas e assim encerramos. Muito obrigado por assistir e que Deus venha estar te abençoando a cada dia.